Oi pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para vocês. Espero que estejam dispostos para terminar comigo a parábola dita do filho pródigo. Como eu disse no nosso bate-papo do sábado passado, eu não gosto muito desse título, né? O melhor seria a parábola de um pai e dois filhos, que os três têm motivações e histórias para contar, lições para nos ensinar, né? Se você não, não viu ou viu a do sábado passado, eu te convido a dar uma olhada lá, porque tem alguns ensinamentos. Eu vou dar um pequeno flashback, alguns pontos da primeira parte, porque dessa vez agora nós vamos entrar no encontro do pai com o filho primogênito, não pródigo. A cena da parábola que vai seguir de hoje é o encontro do pai, onde o pródigo já está na casa, participando da festa que foi dada pelo pai para ele, né? E daí para frente há um diálogo, né? Um encontro com o primogênito que não estava lá, provavelmente trabalhando, né? Com toda certeza, mas algumas coisas que ficaram do sábado passado só como highlight, né? Primeiro, se você viu no sábado passado, você sabe que o pai prontamente concedeu ao filho mais novo aquilo que ele pediu, sem cogitar muito, sem discussão. O texto não nos mostra isso. Qualquer discussão a respeito quando ele pede a herança, né? Para nós, a gente fica muito claro em perceber as ligações da nossa teologia com isso, né? E a pergunta que fica para nós como preocupação é: cuidado com o que você pede, que pode ser dado a você e, na verdade, isso pode te levar à ruína, quando isso não é endossado pelo nosso Deus. Isso é importante. Invariavelmente isso acontece. Nós tomamos decisões abruptas, ou até mesmo que, ainda que de alguma maneira elaboradas, mas decisões de rompimento, decisões que nos colocam num outro caminho e, e às vezes acontece exatamente, ou muitas vezes, o que aconteceu com esse pai. Você quer isso? Segue em frente, pode fazer. A permissividade de Deus a fim de que você aprenda alguma coisa também. É a sua deliberação, né? Alguns de nós, a gente fala que não temos a nossa liberdade de agir, temos, como esse filho teve. Toda a liberdade de ir, toda a liberdade de fazer o que queria, até porque Deus está no controle. Ainda que esse pai da parábola não tivesse falado nada, ele sabia que estava tudo no controle. Essa é a nossa história com Deus. Essa é uma primeira fala. E outra coisa que ficou da nossa primeira parte, que é muito importante, é quem realmente estava morto, né? Aquela história do filho querer herança, e isso significava que o pai deveria estar morto para ele ter essa herança, né? Mas no fim, o pai vem e vem falar isso, que meu filho estava morto. Ou seja, enquanto que o filho pensava que na morte do pai, o pai implorava para que ele voltasse à vida, porque quem estava morto era ele. Isso é algo maravilhoso na relação nossa, na relação dele, do pai com o filho, e na relação nossa com Deus. Esse é sempre o olhar dele com cada um de nós, né? Por mais que tenhamos nós certezas de muitas coisas, estamos certos de muitas coisas, a respeito de muitas coisas, esse tipo de falso conhecimento muitas vezes nos traz uma arrogância que nós precisamos abrir mão dela, totalmente abrir mão dela, né? E entender que precisamos demais compreender
que tipo de amor é esse que Deus tem para nós, que tipo de relacionamento Ele quer e como Ele quer. E a gente vai ver isso agora, na continuidade, no encontro com o primogênito, né? Que a Ana vai ler aí para a gente, essa parte em diante. Se você quiser ouvir tudo, pega o sábado passado, mas uma coisa super importante que você vai entender no final, e eu já vou antecipar porque eu acho que esse é um momento propício. Os dois filhos não conheciam o amor que o pai tinha por eles. Como era esse amor, qual é a abrangência, a intensidade, nenhum dos dois. De formas diferentes, tanto o primogênito quanto o pródigo, os dois não conheciam o amor de Deus, não conheciam como é esse amor, a intensidade, a abordagem, o que ele queria. E a gente vai ver isso no diálogo agora com o primogênito. Então vamos tratar dessa parte agora aqui. E eu espero que você se incomode com isso. Olhe bem para a sua vida, porque essa história, essa parábola que é o Evangelho, dentro do Evangelho, ele fala sobre todos nós, sem exceção. Então, você está nessa história. Não tente fugir dessa história, que você não é possível. E a gente faz um fechamento no final. Ana, por favor, o versículo lá do primogênito em diante e aqueles dois no início, para o pessoal lembrar, como fizemos no sábado passado. Tá bom? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito, sequer um, para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Bom, conforme fazemos sempre, né? Vamos direto ao texto. E lá no versículo 25 diz assim: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ou seja, de imediato, né? Estava no campo, estava trabalhando, continuava a fazer aquilo que ele se propôs desde o início, cuidar da casa, cuidar do pai, ser zeloso com as coisas dali do pai, né? Que agora também, em parte, eram suas também, mas ele continuou o seu zelo, e isso segue aquela linha, né, de rompimento que o filho mais novo fez com o pai e também com o filho, já que se ele se comportava assim, zeloso com as coisas do campo e tudo mais, certamente eles haviam rompido na sua maneira de pensar, de viver. Havia certamente um clima de animosidade aí que a gente, lendo o texto, ele até se amplia, né? Mas ele estava lá trabalhando no campo, né? E chegou a casa, provavelmente o encontro do pai com o filho mais novo se deu na parte da manhã, ele estava trabalhando o dia todo, chega no final do dia, o que era comum, então deu tempo de preparar o início das festividades e dar início ao processo todo para aquelas coisas acontecerem. Parece bem rápido, né? Mas é possível. É possível até que ele tivesse assim, fosse um período até mais tardio do dia. De qualquer forma, não foi possível, não havia celular na época, né? Então ele só poderia saber realmente quando ele retornasse a casa.
E chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Porque o recuperou com saúde. Essa parte logo nos mostra que a ideia das pessoas que estavam à volta ali, né, de falar de recuperação com saúde, estava morto, eles estavam entendendo a coisa de uma maneira extremamente literal, ou até como se ele estivesse doente, mas na verdade estava. E o criado vem validar isso. Ele já estava contagiado, essa fala do criado já mostra que o quanto ele já estava contagiado pela ação do pai, pela ação transformadora, criativa, como falamos no salmo passado, do pai. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Veja que eu não vou entrar aí. Por exemplo, ele ficou à porta. Provavelmente os criados foram lá e avisaram: olha, o teu outro filho está aí. E o pai vem novamente, né? E eu falo novamente num paralelo como ele na parábola da dracma e da ovelha, que sempre há uma ação. No caso foi o pastor, no outro caso foi a mulher, e agora uma ação do pai em direção ao filho, né? De procura. Ele está se comportando aqui arredio como estava a ovelha. A moeda não poderia ficar, obviamente, né? Ela estava perdida só. É outra visão, mas ele está fazendo uma ação apoteótica, e essa ação apoteótica, até porque nas duas primeiras parábolas só haviam dois elementos, né? Na história, assim, mais existem outros, mas haviam, assim, os mais importantes sempre é o pastor, a ovelha, é a moeda e a mulher. Aqui não, há um terceiro elemento, que é esse primogênito, e de uma importância muito grande na defesa que Jesus está fazendo, porque ele entende que tem que ficar com aqueles cidadãos de segunda categoria, segunda classe e tal. Isso é fundamental, a figura desse primogênito aqui. A gente vai estudar um pouquinho por quê. Então ele vem naquela mesma situação e fica lá fora e tenta conciliá-lo. O que está acontecendo e tal? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com seus amigos. Lembra do sábado passado que eu falei que essa festa poderia acontecer com um animal menor, uma coisa mais dentro de casa, mas o pai opta por ser um animal maior, justamente para conciliar o filho com a comunidade e tal. E até isso ele está se ressentindo, porque o choque para ele foi muito grande, né? Então, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar ele o novilho cevado. Repara que ele vai dizer o seguinte: vindo, porém, este teu filho. Ou seja, isso mais uma vez reforça aquilo que eu já tinha dito anteriormente, onde ele rompeu a relação de irmão. Ele não é mais meu irmão, ele é teu filho, não é meu irmão. Teu filho ele mas meu irmão, isso está rompido. E agora então, diante disso tudo, você vê como é que esses laços de irmandade foram rompidos a tal ponto que ele agora está ultra incomodado, e o pai, com o pai principalmente, né? E ele desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar, ou seja, gastou, como o nome, né? Falar a parábola do filho pródigo, no sentido de ser dispendioso com tudo. Ele joga pesado, meretrizes, né? Todos sabemos do que se trata, mas os gastos em torno do ambiente de meretrizes, bebidas, comidas pagando para um monte de gente,
Ou seja, ele sempre era provavelmente o centro das atenções no grupo que estava com muito dinheiro e gastando, lembrando a vocês, gastando no ambiente gentílico, um ambiente distante do ambiente judaico, né? Ou seja, fazendo o dinheiro rodar fora desse lugar. É isso onde a comunidade se incomodava demais, entre outras coisas, era isso também. Então ele respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então ele diz para o filho a seguinte maneira: você sempre esteve aqui comigo, né? Tudo que é meu é teu. Mas ele precisava de um retorno. Ele precisava retornar aonde ele estava. Ele estava morto, ele estava destruído, ele estava afastado. Eu precisava dessa reintegração. Isso para mim é muito mais importante. Isso é muito mais importante, e aí indo além do que ele está explicando para o filho, mas está dentro desse contexto, eu não me importo com o que ele fez, com o que ele perdeu, eu não importo o fim que ele deu nas coisas que eu dei para ele, mas o que me importa é o fim da vida dele, que será comigo. O fim no sentido humano, mas no sentido espiritual, é um grande início de milênios junto com o Senhor. Essa é uma questão teológica muito importante, né? Aqui é uma coisa que nós precisamos pensar a respeito, para parar para pensar aqui a respeito dessas figuras. Já falamos que a figura do pai aqui é a figura, um reflexo, não é Deus, mas é um reflexo. A figura do filho mais novo é a figura daquele grupo gentílico que estava ali, né? Os publicanos e pecadores. Por que são os publicanos e pecadores? São aqueles que estavam distantes do conhecimento ou do encontro com Deus. Eles estavam distantes. E é o grupo dos fariseus e escribas, que nesse caso é representado também por imagem pelo filho primogênito. De que maneira acontece isso, né? Ora, mas ele não é filho, como os publicanos e pecadores poderiam se comparar se ele era filho, foi e voltou? É só pensar no livro do Gênesis, né? Por isso que é o Evangelho dentro do Evangelho. Nós estamos lá e rompemos a nossa relação com Deus. Rompemos e nos afastamos. E precisamos de uma reconciliação. Então, na origem, todos seríamos igualmente filhos do nosso Pai, do nosso Deus. Na origem, isso deveria acontecer. Há um rompimento. Quando há um rompimento, e a Bíblia é muito interessante em você compreender todo esse processo, você vê que nesse ponto da história, há uma tribo que descende, que mantém-se ligada de alguma forma a Deus, né? E há grupos que se afastaram dele. Esses grupos que se afastaram de Deus, e nesse momento agora Jesus está querendo dizer o seguinte: eu quero esses de volta para mim. Esses são muito importantes. E os outros, né, os fariseus e escribas, são representados por esse filho primogênito. Olha que interessante. A ideia de Jesus Cristo foi fantástica porque é justamente isso. São os primeiros, os que deveriam estar ali e tal. Só que há um problema. O mesmo problema que há com os fariseus e escribas, nesse filho primogênito. Ele também não entendeu o amor de Deus. Ele vive no amor de Deus e não entendeu. Ele cuida das coisas. Ele está cuidando do campo. Ele está cuidando o tempo todo. Até na defesa dele, ele vem falar com o pai, né?
há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Eu te sirvo sem transgredir uma ordem tua. Olha a fala típica dos fariseus. Olha só, é típico deles. Mas eu falei uma coisa que a gente se enquadra aqui, né? A gente pode se enquadrar no gentio, no povo que não é da chamada raiz de Davi, e precisamos... E é verdade, é como eu me olho. Não me parece que não sou judeu, enfim, mas estou reconciliado com Jesus Cristo no povo de Deus por conta disso. Então eu entendo ser gentio. E esse outro grupo é um grupo que, portanto, seriam aquele grupo da época que não queria ter participação com ele, tanto quanto esse irmão aqui não quer ter participação com o irmão mais novo, porque fez tudo errado. O mesmo olhar. A gente tem que ter um cuidado muito grande, né? E aí eu vou insistir para vocês com o versículo 29, né? Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Muitas vezes nós, e isso eu tenho visto demais na mídia durante muito tempo, agora essa pandemia, essa questão do ficar confinado, parece que aumentou mais a isso. Alguns grupos religiosos parecem ser mais religiosos que os outros, mais empoderados que os outros, mais espirituais que os outros. E isso é algo terrível, que foi denunciado por Jesus Cristo aqui. Não é isso que ele pretende de nós, não é isso que ele requer de nós. E às vezes a gente se arvora, tirando grupos religiosos, a gente se arvora até mesmo do que eu faço na igreja. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Ou seja, eu faço, e parece que, de alguma maneira, eu tenho direitos sobre aquele ambiente, que é o que o filho está dizendo aqui. Eu tenho direitos sobre aquele ambiente da igreja local, ou de grupo de igrejas, não importa. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, que isso foi denunciado nessa parábola para mim e para você, para que a gente entendesse o que Jesus requer de nós. O que ele fala o que é meu é teu. Fica tranquilo. Algo que eu quero que é mais importante. O que eu quero mais importante são pessoas. O que eu quero mais importante é que estejamos bem entre nós. E o que ele quer, esse pai aqui, o mais importante, quando ele sai e vai à porta, é que esse filho primogênito entre na festa. É o que ele quer. É o que Jesus queria. Ele não queria só se defender. Ele não queria fazer somente a defesa de que ele convivia com publicanos e pecadores para ouvi-los e tudo, mas ele queria aqueles que murmuravam, fariseus e escribas, lá no versículo 1 e 2 do capítulo 15, que eles adentrassem a casa, participassem da festa, entendessem melhor e mais como é esse amor desse pai por esses filhos, como é esse amor de Deus por todos nós. Tomemos muito cuidado nessa parte final dessa parábola, porque nós não sabemos a resposta do filho. Sabemos que o filho mais novo entra na festa, mas o mais velho nós não sabemos. E aí é uma pergunta para mim e para você. Como você quer participar dessa reunião, dessa entrega com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus? Que tipo de amor você quer partilhar dele? Um amor que você vive a vida toda cumprindo ordens, fazendo as coisas que te parecem corretas para que a casa fique organizada, para a igreja fique organizada, para que a estrutura fique organizada? Ou você quer participar
de um encontro com Deus, que Ele vai te revelar muito mais desse amor que Ele tem para você. Não havia nada de errado em cuidar das coisas do Pai. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a oferta de Deus é muito maior do que essa. E sem essa parte, sem entrar na festa, você vai ficar continuamente, e esse é o grande problema da relação com esse primogênito, fazendo coisas para Deus e acreditando que tem crédito com o Senhor por conta do que você faz. E a graça não se revela nesse tipo de relacionamento. O amor não se revela. Graça e amor são gratuitos por parte de Deus, que os dá conforme Ele quer. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu queria que você refletisse sobre isso. Cada etapa dessa parábola. E respondesse você de verdade. Diante disso, você quer ficar do lado de fora da festa, ou você quer entrar com esse Pai e conhecer esse amor que você talvez, mesmo cuidando das coisas dele, você não tenha conhecido durante muitos anos da sua vida? Como é que você quer fazer? Eu espero que sua resposta seja: Pai, vamos entrar e vamos esquecer isso tudo. Porque é esse o grande convite do Senhor para você. A parábola termina num suspense, mas a história da sua vida pode ser contada por você e você pode responder isso para o Senhor em oração logo depois que terminar essa nossa conversa aqui. Que tal? Pense nisso, converse com Ele, faça-o perceber se você está na festa ou se você ainda está de fora, distante como o filho mais novo, ainda precisando de um movimento para chegar lá, e aí você ouviu a história no sábado passado, já sabe tudo, ou você está como o filho mais velho, mas a resposta é sua, e a oferta de Deus são portas abertas para todos os dois filhos, para todos nós. Pense nisso, ore com o Senhor. Eu espero que você tenha aproveitado. Eu sei que você talvez não saiba, mas nós terminamos um livro sobre Lucas. Existe oportunidade de vermos agora outras coisas em Mateus, ou até mesmo em Lucas, mas de outros autores. Isso nós vamos pensar, e sábado que vem temos mais. Um grande beijo para você, que Deus abençoe e até a próxima.